Ô, rapaz, ó, tá muito liberal Nutella agora, né, cara, tá com medo agora que tá subindo o preço do combustível, subindo o preço não sei o que, tá falando, olha, a gente pensou melhor, é melhor o Estado intervir no preço dos produtos realmente, o Estado querer impor um limite, né? Mas vamos ver se isso é bom ou não. Aliás, eu não vou falar nada aqui, tá? Quem vai falar é Ludwig von Mises no livro As Seis Lições, capítulo 3, que fala justamente sobre intervencionismo estatal. Esse livro você consegue baixar gratuitamente no site rothbardbrasil.com, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo assim que me sobrar tempo, porque eu tô a fim já de carregar esse vídeo logo e eu vou sair, vou tomar uns pileque, mas enfim, vamos lá. Lendo aqui, começa a página 49, penúltimo capítulo, penúltimo parágrafo, desculpa, vamos lá. O governo ouve as queixas do povo de que o preço do leite subiu. Isso daqui é um caso hipotético, mas que no final ele vai colocar na realidade. E o leite é sem dúvida muito importante, sobretudo para a geração em crescimento, né, para as crianças. Por conseguinte, estabelece um preço máximo para esse produto, preço máximo que é inferior ao que seria o preço potencial de mercado. Então o governo diz: estamos certos de que fizemos tudo o que era preciso para permitir aos pobres a compra de todo o leite que necessitam para alimentar os seus filhos. Mas o que acontece? Por um lado, o menor preço do leite provoca o aumento da demanda do produto. Pessoas que não tinham meios de comprá-lo a um preço mais alto podem agora fazê-lo ao preço reduzido por decreto oficial. É aquilo que eu disse ontem sobre o preço da gasolina, né? Se você não deixa o preço aumentar, você tem uma demanda ainda maior, porque é um produto escasso. Se você não aumentar o preço dele, se você querer forçar, manter o preço abaixo do que a demanda de mercado exige, vamos dizer assim, você vai ter uma escassez do produto. Mas beleza, vamos lá então. É, o que acontece? Pessoas que não tinham medo de comprá-lo a um preço mais alto podem agora fazê-lo ao preço reduzido por decreto oficial. Por outro lado, parte dos produtores de leite, aqueles que estão produzindo a custos mais elevados, isto é, os produtores marginais, começam a sofrer prejuízos, visto que o preço decretado pelo governo é inferior aos custos do produto. Este é o ponto crucial na economia de mercado. O empresário privado, o produtor privado, não pode sofrer prejuízo no cômputo final de suas atividades. E como não pode ter prejuízo com leite, restringe a venda desse produto para o mercado. Pode vender algumas de suas vacas para o matadouro. Pode também, em vez de leite, fabricar e vender derivados do produto, como coalhada, manteiga ou queijo. A interferência do governo no preço do leite redunda, pois, em menor quantidade do preço do produto do que havia antes. Redução que é concomitante a uma ampliação da demanda, é o que eu acabei de falar. Algumas pessoas dispostas a pagar o preço decretado pelo governo não conseguirão comprar leite. Outro efeito é a precipitação das pessoas ansiosas por chegarem em primeiro lugar às lojas. São obrigadas a esperar do lado de fora, as longas filas, que é o que está acontecendo justamente com essa crise, né, da gasolina, do combustível, é justamente o que está acontecendo, formando filas nos postos. As longas filas diante das lojas parecem sempre um fenômeno corriqueiro numa cidade em que o governo tenha decretado preços máximos para a mercadoria que lhe parecem importantes. Isso não foi decretado ainda, mas aqui na minha cidade eles estão tentando manter o preço básico e isso está, obviamente, acarretando filas de um consumo muito maior do produto que, lógico, por uma questão básica, por uma questão óbvia, eles vão tornar-se escassos antes de tudo. Eu falei no vídeo de ontem que quando você inflaciona gigantemente o preço de um produto, você está meio que dizendo para o povo, olha, racione, tá? Porque isso está em falta, isso vai ferrar lá na frente. A curto prazo pode ser uma beleza. Lá na frente, ó, aqui. Mas vamos lá. Foi o que se passou em todos os lugares. Aí é quando eu digo que o Mises vai colocar esse exemplo teórico, vai colocar em prática no caso. Foi o que se passou em todos os lugares onde o preço do leite foi controlado. Por outro lado, isso sempre foi prognosticado pelos economistas, obviamente apenas pelos economistas sensatos, que, aliás, não são muito numerosos. Mas qual é a consequência do controle governamental de preços? O governo se frustra. Pretendia aumentar a satisfação dos consumidores de leite, mas na verdade descontentou-os. Antes de sua interferência, o leite era caro, mas era possível comprá-lo. Agora a quantidade disponível é insuficiente. Com isso, o consumo total se reduz. As crianças passam a tomar menos leite e chegam a não mais tomá-lo. À medida que o governo recorre, em seguida é o racionamento. Acabei de falar, por sinal. Mas racionamento significa
Tão somente que algumas pessoas são privilegiadas e conseguem obter leite, enquanto outras ficam sem leite algum. Quem obtém e quem não obtém é obviamente algo sempre determinado de forma muito arbitrária. Pode ser estipulado, por exemplo, que crianças com menos de 4 anos de idade devem tomar leite, e aquelas com mais de 4 anos, entre 4 e 6, devem receber apenas a metade da ração a que as menores fazem jus. Faça o governo o que fizer, permanece o fato de que só há disponível uma menor quantidade de leite, consequentemente a população está mais insatisfeita do que antes. O governo pergunta então aos produtores de leite, porque não têm imaginação suficiente para descobrir por si mesmo, né? Por que não produzem a mesma quantidade de leite que antes? Obtém a resposta, óbvia, né? É impossível, uma vez que os custos de produção são superiores ao preço máximo fixado pelo governo. As autoridades se põem em seguida a estudar os custos de vários fatores de produção, vindo a descobrir que um deles é a ração. Pois bem, diz o governo, o mesmo controle que impusemos ao leite, vamos aplicar agora à ração. Determinaremos um preço máximo para ela e os produtores de leite poderão alimentar seu gado a preços mais baixos, com menor dispêndio. Com isto, tudo se resolverá. Os produtores de leite terão mais condições de produzir uma quantidade maior e venderão mais, consequentemente. O que acontece nesse caso? Repete-se com a ração a mesma história acontecida com o leite, e, como é fácil de depreender, pelas mesmíssimas razões. A produção de ração diminui e as autoridades se veem novamente diante de um dilema. Nessas circunstâncias, providencia novos interlocutores no intuito de descobrir o que há de errado com a produção da ração. Volta a mesma história e entra num ciclo, num eterno retorno total, né? E recebem dos produtores de ração uma explicação idêntica que fora oferecida pelos produtores de leite, fornecida pelos produtores de leite. Não estou lendo ipsis literis, tá? De sorte que o governo é compelido a dar um outro passo, já que não quer abrir mão do princípio do controle de preços, determina preços máximos para os bens de produção necessários à produção de ração. E a mesma história, mais uma vez, se desenrola. Você vê que isso daí não tem fim, é um ciclo que não vai para frente, né? Assim, o governo começa a controlar não apenas o leite, mas também os ovos, a carne e outros artigos essenciais. E todas as vezes alcança o mesmo resultado por toda parte, a consequência é a mesma. A partir do momento em que fixa preços máximos para bens de consumo, vê-se obrigado a recuar no sentido dos bens de produção e a limitar os produtos dos bens de produção necessários à elaboração daqueles bens de consumo com preços tabelados. E assim o governo com o controle de alguns poucos fatores, recua cada vez mais em direção à base do processo produtivo, fixando preços máximos para todas as modalidades de bem de produção, incluindo-se aí, evidentemente, o preço de mão de obra, pois sem controle salarial, o controle de custos efetuado pelo governo seria um contrassenso. Bom, ele continua aqui, né? Ademais, o governo. Acho que é bom encerrar o vídeo. Não, vou ler só mais esse parágrafo. Ademais, o governo não tem como limitar sua interferência no mercado apenas ao que lhe afigura como bem de primeira necessidade, leite, manteiga, ovos e carne. Precisa necessariamente incluir os bens de luxo, porquanto, se não limitasse seus preços de capital à mão de obra, abandonaria a produção de artigos de primeira qualidade e recorreria à produção dessas mercadorias que o governo reputa supérfluas. Portanto, a interferência isolada no preço de um ou outro bem de consumo sempre gera efeitos e é fundamental compreendê-lo, ainda menos satisfatório que as condições que prevaleciam anteriormente, antes da interferência. O leite e os ovos são caros, depois começam a sumir no mercado e por aí vai. Enfim, isso daí não vem ao caso. Esse livro só para lhe mostrar aqui 6 lições, tá? Você consegue baixar gratuito no Instituto Von Mises. Eu geralmente vejo a versão eletrônica ou audiobook também, como eu costumo viajar até com uma certa frequência, eu sempre ouço enquanto eu leio. Mas, bem dizer isso, não tem muito mais que eu mencionar. Isso praticamente complementa o que eu gravei no meu vídeo ontem, ou seja, se você está diante da escassez de um produto, seja pelo motivo que for, no caso a gente está por conta dessa greve dos caminhoneiros, e só para constar, sim, cara, essa explosão no preço tem a ver com regulação do mercado, não apenas no que tange a inflação,
a cobrança de imposto, a taxação do preço do combustível, que é gigantesco, mas também por conta de uma medida adotada lá atrás, tá? E aí a gente tem que também, muita gente fala, tá vendo os paneleiros foram lá, brigaram, botaram o Temer no poder, o que o Temer fez? Eu, por mais que acho o Temer um completo babaca, e particularmente acho ele até pior do que os governantes do PT, mas eu diria que isso é uma culpa que começou lá com o PT, sim. Tá? Eles adotaram uma medida socialista que, pô, PT e socialismo, claro, caminham juntos. Isso é uma medida socialista de regulação de preço de mercado. Tá? Você tentou combater a inflação com o quê? Com congelamento de preços, né? Incentivando o consumo. E isso dá no que dá. Aliás, o motivo da crise do Brasil foi justamente isso. Incentivaram muito mais o consumo através de facilitação de crédito, ao invés de incentivar a produção. Ou seja, ao invés de incentivar a produção, que é um método capitalista de combate à inflação, eles utilizaram o método socialista de combate à inflação, o método marxista, que é você congelar preços e você incentivar o consumo de tal produto. Não dá certo, a gente viu que não dá certo. É o mesmo motivo que os Estados Unidos entraram em crise lá em 2008, né? A tal da facilitação de crédito, que incentivou muita gente a ir lá e até hipotecar a casa, e deu no que deu, né? Até hoje a gente tem aí rastros dessa crise, né? A gente segue aí os rastros dessa crise. Então, basicamente é isso, cara. Esse vídeo complementa o que eu fiz ontem. Infelizmente, a gasolina tá R$ 10, o tomate não sei quanto, a batata... Cara, realmente é um roubo, é uma palhaçada, mas por culpa de intervenção governamental, intervenção estatal, congelou o preço lá atrás, explodiu agora, tá? E muitas outras coisas vão acontecer desse tipo, tá? Não adianta você congelar preço. Não é assim que funciona, não é assim que você combate a inflação. Mas bem, eu não tenho muito mais o que falar aqui por esse vídeo, é isso. Falou, fui, adiós, tchau.